escolhe uma pera e acredita que a pera vai nos dar as mesmas respostas que a laranja, aquela que a gente queria. O que essa figura de linguagem tem a ver com com as nossas falas, com as nossas conversas aqui na Conduta, quando a gente fala a respeito de gente nas empresas, quando a gente fala de gestão de pessoas, quando a gente fala de liderança. A gente justamente provoca as reflexões sobre os motivos que nos levam a acreditar que um candidato mal escolhido, escolhido de forma equivocada, depois acaba dando resultados ruins e surpreendem a liderança ou as lideranças, a estrutura hierárquica, o cliente, né, que ele atende, e quando, na verdade, era de se esperar, uma vez que o desejável ou o desejado para aquela posição era de uma pessoa com um perfil diferente daquele perfil que foi contratado. E a gente vem falando ao longo das semanas, já há bastante tempo aqui na Conduta, que perfil que a gente ainda vê sendo procurado pelas áreas de recursos humanos, pelas áreas de recrutamento e seleção, dentro da área de recursos humanos, quando ela recebe uma demanda para contratar um profissional ou para identificar um profissional para ser contratado, esse perfil ele é notadamente técnico, com as chamadas hard skills. E aí a gente vê as pessoas de RH correndo atrás daquele profissional que tem aquele perfil técnico adequado à necessidade. Agora você voltou. E aí, o resultado não pode ser diferente. Porque a frustração que a gente sente quando a gente percebe que aquela pessoa que a gente recrutou, que a gente selecionou e que a gente contratou, ela tem um comportamento diferente, incompatível, valores incompatíveis, vontades e desejos próprios totalmente incompatíveis com aquele contexto todo que aquela empresa tem para oferecer, que aquele líder tem para oferecer, que aquela equipe tem para oferecer. Então, acontecem as primeiras frustrações e, neste momento, depois de uma frustração vivida, percebida, sentida, muitas vezes acontece o rompimento naquela relação e aí a gente também costuma ver dedos apontados para os outros. Porque você pediu um perfil diferente deste. Porque você me entregou um perfil diferente desse. Aponta o dedo para o candidato que foi contratado, dizendo: você não me entregou aquilo que você me prometeu na entrevista. Só que, a bem da verdade, a entrevista ou as entrevistas que acontecem nos processos seletivos não são de verdade aquilo que a gente entende por entrevista. Primeiro porque a entrevista, a Amanda até essa semana, a gente estava conversando sobre isso, ela até se surpreendeu, porque a palavra entrevista, ela sugere uma conversa onde as pessoas envolvidas se entreolham. Entrevista. Isso aqui é uma vista, né? Essa é outra vista. E nós, quando a gente conversa, e chama isso de entrevista, significa que os envolvidos estão se entreolhando. E, Edson, será que as pessoas não se entreolham durante uma entrevista? Muitas vezes não. É só prestar atenção no comportamento do entrevistador, que muitas e muitas vezes é um estagiário ou um trainee, uma analista júnior de RH, que não está preparada para fazer esse trabalho sozinha, né? Mesmo que seja a primeira entrevista e não aquela entrevista definitiva. Mas na primeira entrevista ela pode cortar aquele candidato, ela pode
dizer que aquele candidato não tem perfil e não seguirá no processo. E o que acontece nessa entrevista é que a candidata está olhando para um... Está aqui, ó, eu estou aqui conversando com vocês, estou olhando aqui para o papel. Nesse papel está escrito as perguntas que eu tenho que fazer para o candidato. Perguntas essas que eu, de RH, não entendo nada, porque são perguntas técnicas que me obrigaram a fazer para o candidato. Se o candidato conhece Excel, se o candidato conhece uma tecnologia, uma metodologia, se conhece uma ferramenta, se conhece alguma coisa técnica. E a pessoa do RH, além dela estar começando ainda na própria carreira, ela, claro que não conhece a parte técnica. Então, ela está mais ocupada e preocupada em ler o documento e escrever ou digitar a resposta que o candidato está dando, do que propriamente conversar com ele, observando o seu comportamento. Edson, exatamente aqui. Você já ouviu falar no bingo corporativo? Bingo corporativo? Não. Esse nome não. Eu ouvi falar disso quando você entra numa reunião e a reunião está chata, você começa a prestar atenção no que o pessoal está falando, naqueles jargões clássicos corporativos, e você vai preenchendo a sua cartela do bingo corporativo até você ganhar. Mas eu lembrei do bingo corporativo porque essa pessoa do RH, ela está buscando ouvir palavras-chave. E conforme as palavras-chave vão saindo, ela vai só... falou isso? Ela vai marcando. Então, muitas vezes a pessoa, ela tem que entrevistar alguém que disse no currículo, porque por incrível que pareça, currículo ainda é ferramenta usada nos processos seletivos aqui no Brasil. E aí, curtiu? Acredito que sim. É um corte de um vídeo, de um conteúdo maior que você encontra lá no canal Conduta. Dá uma passadinha por lá, se inscreve no canal se você curtir e compartilha, né? Tenho certeza que você tem bastante conhecidos que podem ter interesses iguais ao seu. Forte abraço e até a próxima.